Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, os canais abertos. Em cada região do Brasil hoje tem um canal. Onde você está, se você não sabe, o canal de TV aberta, você pode entrar no site da Igreja Cristã Maranata e lá no site tem o número do canal na região onde você está. Ou você pode também entrar através dos canais de TV a cabo, como a Sky, canal 87, 587, ou mesmo através das plataformas no YouTube. Irmãos nossos, como a gente tem falado aqui, da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, nós temos recebido comentários de irmãos de outras igrejas que também participam conosco dos nossos programas. Nós vamos continuar neste assunto, dentro desse assunto nosso, que é Momento da Doutrina, mas logo depois da nossa vinheta. Nós estamos de novo com o nosso programa, Momento da Doutrina, e hoje, novamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor, aqueles que estão participando conosco desse programa, Momento da Doutrina. Eu já disse para os irmãos que pastor Alexandre, eu convidei o pastor Alexandre gosta muito do Velho Testamento, e conhece muito bem o Velho Testamento, e já falei porque no programa anterior. Mas nós estamos falando, nesses nossos programas aqui, sobre a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. E mostrando que a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, apesar de ser diferente, como falamos no programa anterior, mas as mesmas operações que nós vimos na vida da igreja, que temos visto na vida da igreja, aconteceram lá no Velho Testamento. E hoje, pastor Alexandre, nós vamos falar inicialmente, o segundo dom que Paulo coloca na sua carta aos Coríntios, que é o dom de ciências, não é? O que é ciência? Conhecimento de Deus. Aquilo que Paulo coloca no início da carta aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. É basicamente isso que ele coloca ali. O dom de ciências, como nós vemos na vida da igreja, sonho, visão e revelação. Pastor Alexandre, como é que você vê esse dom no Velho Testamento? Meu dom de ciência, talvez é o que mais destaca no Velho Testamento da manifestação do Espírito Santo. Nós vemos que a ciência é conhecer aquilo que você não conhece pelos seus sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, ou seja, o que for, são os nossos sentidos normais. Mas a ciência, ela vai além dos nossos sentidos, além do nosso sentido. Você não programa aquilo, você não tem como você saber daquilo, então o Espírito Santo te dá conhecimento daquilo que você não sabe. Então eu não sei disso, mas o Espírito Santo dá o conhecimento. É o que nós vemos nos profetas, naqueles que Deus usou no Velho Testamento, exatamente da forma que ele faz. Hoje, conosco, como o dom de ciência, ele pode ser manifesto através de uma visão, através de uma revelação, ou pode vir por sonho. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo vai colocar em nós, nos dando conhecimento daquilo que nossos sentidos são incapazes de captar. Não tem como, um anjo, você vê o anjo? Não, mas o Espírito Santo pode te mostrar o anjo. Aquilo que o seu sentido normal você não vai ver. Eu posso estar vendo um anjo e você não está vendo, ele está presente aqui. Você pode ouvir o Senhor falar e eu não ouvir, mas nós estamos no mesmo ambiente. E aquilo que eu posso da noite dormir e meus pensamentos, até o livro de Jó fala bastante isso, o Senhor visita em sonhos à noite, mostrando, falando ao homem, ou seja, você está dormindo, você está inconsciente, vamos assim dizer, mas o Espírito Santo está falando de você, porque ele também não precisa nem que nós estejamos ativos para poder ouvir a voz dele. Às vezes até você está dormindo, descansando, e o Senhor está te falando por sonhos. E isso acontece muito no Velho Testamento. Nós temos vários exemplos aí. É muito interessante porque essa colocação sua, para os irmãos que estão entendendo ali,
o que são os órgãos do sentido, né? Que estão dentro do seu sistema nervoso central. E é uma coisa tão... O sistema nervoso central é tão enigmático que a ciência tem muita dificuldade hoje de penetrar dentro de assuntos que são ainda quase que desconhecidos para a ciência. Por exemplo, hoje a ciência ainda não sabe como é que se processa, como é que é o processamento, por exemplo, da memória, né? Como é que é o processamento de você desenvolver certas habilidades. Há uma série de questionamentos. Você vê que coisa... O sonho, que é uma coisa que seria o resultado lá do seu inconsciente, do seu subconsciente, está lá dentro do seu sistema nervoso. Só que o sonho, quando vem mostrado ali no Velho Testamento, por exemplo, não tem nada com o subconsciente, é uma coisa completamente diferente daquilo, e é um segredo, e a gente vê isso, né, Alexandre, no Velho Testamento, por exemplo, as experiências com sonhos. Nós vemos o seguinte, vamos dizer, um destaque de sonhos no Velho Testamento. Né? Vamos dizer, o destaque é José. José, os irmãos chamaram de vem aí o sonhador. Ou seja, ele teve aquilo que ele não tinha nenhum propósito nisso, mas ele sonhava e via os feixes de trigo se curvando a ele. Era um feixe de trigo, os outros feixes se curvavam a eles. E os irmãos ficavam indignados. Quer dizer que meu pai e minha mãe, nós vamos nos curvar diante de você, você não é nem o primogênito. E por que nós vamos fazer isso? O próprio pai não tem condição nenhuma. Então José tinha os sonhos, ele contava os sonhos e aquilo ali era registrado, tanto é que está na palavra de Deus, está registrado os sonhos de José. E aquele sonho, ele tinha um caráter profético. Eles não entenderam no momento. Porque, na verdade, a profecia, o melhor intérprete da profecia é o tempo. O tempo cumpriu, está aqui. Aquilo que você dá na aula do Mané, que apesar do assunto nosso não ser profecia, mas a ciência ela pode trazer um evento futuro. Então, ele tinha um sonho. E nós vemos que é muito comum na Bíblia, não só os servos de Deus sonhavam, e até aqueles que não tinham nenhum conhecimento de Deus sonhavam também. E Deus dava aos outros o sonho para edificação nossa. Olha uma coisa interessante, o que Paulo descobriu quando ele escreve lá sobre os dons espirituais? A profecia é para o fiel. Ou seja, aquilo que é profético, aquilo que está na palavra para edificação, é edificação nossa. Como que nós aprendemos isso? Às vezes nós pensamos que Deus operou um milagre. No Egito, Deus operou um milagre. Foi a morte dos primogênitos, foi as pragas das rãs, todas as 10 pragas do Egito. Agora, ela serviu de benefício para quem? Para os hebreus, que saíram da escravidão. Mas os egípcios viram, mas continuaram no Egito. Continuaram sob o jugo de Faraó. Continuavam aquilo que tipifica o mundo. Então, o dom espiritual, ele age para a edificação da igreja, do povo de Deus. Então, quando você vê lá assim, quando José estava lá no cativeiro, lá nas masmorras, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Não eram crentes, vamos assim dizer. Eles nem conheciam o Deus de Israel, mas tiveram um sonho e disseram a José. Aí um padeiro, ele teve o sonho, o copeiro teve o sonho e José interpretou os sonhos. Diz, olha, você, o copeiro, você vai voltar às suas funções. Você vai ser perdoado, voltar às funções. E o padeiro animado, e eu? Não, você vai perder a cabeça. Quer dizer, vai morrer. Ele também, ele foi em cima daquilo que tinha que falar. Ou seja, aquilo que eles não tinham, eles estavam presos, o copeiro e o padeiro estavam presos, eles não tinham nenhuma expectativa de anistia, vamos assim dizer, de serem perdoados, e tiveram um sonho, e no sonho mostrou aquilo que eles não sabiam, que José não sabia, ninguém sabia, mas mostrou, e o sonho se cumpriu. Ou seja, o padeiro, ele foi morto, e o copeiro voltou às funções servindo ao rei, ou seja, sonho. Aí nós vemos o seguinte, então nós vemos aqui, o copeiro, o padeiro. Agora, quem é que teve o sonho depois? O próprio Faraó. Quer dizer, então Deus, ele dá sinais aos homens, informações, que você pensa o seguinte, mas ele aqui, ele não é, nem crente ele nem teme a Deus, não conhece a Deus, mas quem está ao redor conhece. José conhece, a igreja, hoje a igreja fiel sabe.
A igreja interpreta todos os sinais, aquilo que é oculto, e Deus nos dá ciência disso. Mesmo que seja através do homem ímpio e através da própria natureza, nós entendemos aquilo que está acontecendo. Quando nós vemos trombetas e festas, o que acontece? São eventos na natureza, inanimados, mas para nós serve de instrução daquilo que está oculto para nós aprendermos e aplicarmos. Então José, quando ele interpreta os sonhos, que é o primeiro sonho que levou o quê? Impulsionou para que ele chegasse à presença de Faraó. Se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro, ele não teria oportunidade de chegar a Faraó. Você vê como é que Deus faz, né? Deus tem um planejamento dele melhor que o nosso. Claro. Ele vai delineando a coisa até chegar no ponto que precisa. É porque o sonho para... você falou ali o sentido profético. A operação do Espírito Santo no Velho Testamento é muito característica, é muito diferente sobre isso, né? Você citou os casos e Deus no Velho Testamento fez isso de forma pontual, né? Até ali pontual, no padeiro, né? Copeiro, foi o caso de Sansão, por exemplo. Então, né? Falando aqui só operação, né? Ele era temporal, era pessoal e temporal, não havia aquilo que há na vida da igreja. Mas, por exemplo, Alexandre, os sonhos aí, né, que eles tiveram, porque o sonho ele vem com uma informação daquilo que você não sabe, porque o dom de ciência está dentro do dom de ciência, ou seja, Deus dá conhecimento de uma coisa que não está clara para você. Nunca passou pela cabeça de José o significado daquele sonho. Nem podia chegar lá na frente para entender aquele sonho, né? Ele tinha. Para José era isso, era quase que para uma edificação. No entanto, para os irmãos era outra informação. Era como se, para eles era outra informação. Vocês estão desse jeito, mas o que o senhor está dizendo, eles entenderam aquilo que o senhor diz. Porque mais tarde, depois que José vira governador, vem aquele problema da fome e tal, que os irmãos vão a José. Então, ali ele traz a José a memória daquilo que Deus havia prometido e aos irmãos também. Entendeu? Então, tanto edificou a José como exortou naquela oportunidade dos irmãos. Então, o dom de ciências aí, nessa informação do Senhor através de sonho. É muito interessante isso e é por isso que nós, hoje, temos um cuidado especial com os sonhos. Não quer dizer que todo sonho que você tem, né, que o pastor Alexandre falou ali, é verdade, né? O nosso inconsciente, o subconsciente, tem os seus armazenamentos. Quem nunca sonhou, né, nós nessa idade, de vez em quando sonhamos que nós estamos jovens, aquela nossa época de juventude, com os nossos colegas, nossos amigos de infância, tudo aquilo que está, né, armazenado no nosso subconsciente. Mas, Alexandre, agora de maneira muito mais, assim, como se assim, mais intensa no Velho Testamento, as visões, não é? E como Deus falou através das visões. Eu acho uma das visões mais extraordinárias, por exemplo, a gente que Ezequiel começa narrando o livro dele com visões assim, até difíceis de nós entendermos tamanha complexidade das visões que ele tem dificuldade até de descrever aquilo dentro daquilo que ele vê na eternidade e trazer no compreensão nossa temporal. Agora, quando nós vemos Isaías, quando ele tem aquela visão ali no templo, é uma coisa extraordinária. E ele começa narrando um fato até interessante. No ano que morreu o rei Uzias, o rei Uzias reinou mais de 50 anos, ou seja, aquela geração toda não conhecia outro rei senão Uzias. Então era um momento de luto do rei. O rei, que embora teve um governo tão longevo, mas ele passou. Mas quando Isaías chega nisso, ele viu o Senhor no alto e sublime trono, ou seja, ele viu um trono que não passa mais. Ou seja, esse rei que eu estou vendo, ele é de geração a geração. Aí ele tem aquela visão extraordinária, que ele foi de tal forma extraordinária que ele, pronto, eu vou morrer agora.
ai de mim que eu vou perecendo, sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele ficou apavorado com o que ele via. Primeiro ele ficou extasiado, ele ficou assim maravilhado, e depois ele ficou assim, e agora que eu vi isso, o que vai ser de mim? Agora, Alexandre, outra coisa que corrobora com tudo aquilo que Paulo descreve depois na sua carta aos Coríntios, depois daquilo que ele fala nas cartas, Paulo devia conhecer bem o Velho Testamento, é que a maioria, podemos dizer assim, quase que a totalidade das visões que aconteceram lá no Velho Testamento, elas não foram compreendidas pelos profetas que as tiveram. Mas você vê como é que é a bênção do corpo, né? Exatamente. Porque ele não tinha um corpo para dizer, ele não entendeu. Para estar juntos. Às vezes a pessoa tem, tem o dom, é o profeta, ele na verdade tinha que acumular tudo ali, e não é fácil. Foi igual José. Se o José, quando teve um sonho, ele ia levar no grupo de intercessão. Ele não ia contar para os irmãos dele. Isaías, quando ele teve a visão, o Senhor ia mostrar. Ezequiel, aquela visão que ele teve, assim. O capítulo 21 de Isaías, quando ele tem aquela visão terrível, né? O pérfido continua agindo perfidamente. Né? Ele vai descrevendo uma cena de uma visão que ele tem. Aí gritam-me de Seir, né? Peso de Dumá, guarda que horas estamos da noite. Que ele descreve um quadro terrível aí no capítulo 21 de Isaías. E ele não entendeu absolutamente nada do que ele viu. Na verdade, é o seguinte, um texto dele a gente só entende por revelação mesmo, porque grito de Seir, guarda, que houve de noite? O outro fala que horas estamos da noite. Quer dizer, ali fala, aquele texto de uma profundidade extraordinária, que ele fala do tempo de Deus, ou seja, quando ele fala o seguinte, o que houve? Não, perguntar e vinde. Peraí, mas aconteceu de noite, o que houve? Olha, a igreja subiu, mas peraí, mas por que voltar a perguntar e vinde? Porque nós estamos no tempo ainda, antes do arrebatamento, e nós temos como voltar e perguntar para o Espírito Santo. Ele vai na frente e volta, é coisa extraordinária. Coloca um vigia na torre, ele que diga o que está para vir. É extraordinário. Quer dizer, ele teve uma visão com uma profundidade. E ele não entendeu absolutamente nada, né? O próprio Daniel foi impedido que ele entendesse. Daniel, sela a visão. O quê? Você não vai entender. Não vai entender, não é entender. Mas se eu tive tudo isso, não, mas você não vai entender. Não adianta nem te explicar que você não vai entender. Isso, Alexandre, é muito importante para nós, como igreja, mostrando que toda doutrina do Novo Testamento, ela tem uma origem no Velho Testamento. Claro, com uma operação do Espírito Santo de forma diferente. O Velho Testamento tinha uma operação, mas as operações são a mesma. Tanto que hoje, se os profetas no Velho Testamento eles não entenderam aquilo que eles viram, você imagina nós hoje, com os dons espirituais, alguém achar que tem todo o conhecimento. Poder acumular tudo isso. Acumular tudo isso, que é impossível. E por isso que é a bênção que Paulo ensina no Novo Testamento, lá, o ensino que ele traz, é de grande profundidade e é o que nós aproveitamos dele. Nós aproveitamos desse ensino. Ou seja, nós temos o corpo para poder colocar tudo em ordem daquilo que é a sabedoria que nós já falamos sobre ela. Inclusive, Alexandre, é muito interessante a visão no dom de ciências e que nós, como igreja, pegamos isso para fundamentar a doutrina que nós pregamos. Por exemplo, Jeremias, o senhor deu a visão a Jeremias e perguntou a Jeremias, o que você está vendo? O que eu te mostrei? Porque aí o Jeremias vai descrever com a razão dele o que ele viu espiritualmente. Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí, não, você viu bem. Então, por exemplo, as pessoas questionam, mas o senhor mostrou aquele irmão ali, mas ele falou português todo errado, não sei o que lá. Não tem problema nenhum, não. Ele viu e descreveu o que ele viu. É a mesma coisa. Então, o senhor mostra a um irmão uma visão e ele conta naquele jeitinho dele, tenta, às vezes, colocar como... É possível até que é por isso que há a sabedoria no corpo, a interpretação, porque às vezes ele viu, mas ele não viu tão perfeitamente como o senhor queria. É por isso que é necessário,
Então, Exatamente. tudo isso no Velho Testamento é importante. Extraordinário. E hoje nós estamos tendo benefício disso, né, Amadeu? Aquilo que é a bênção do Espírito Santo conduzindo a igreja no corpo. Porque o segredo de tudo é corpo. O segredo é corpo. Alexandre, eu ia passar para o nosso segundo programa, estamos em cima da hora, e eu falar sobre fé. Mas eu acho que vamos ter que continuar do Dom de Ciências no segundo programa. Podemos continuar assim. Né? Porque há muita coisa para se falar ainda dentro do Dom de Ciência. Mas no nosso próximo programa, Pai do Senhor Alexandre. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmãos.